Olá pessoal, tudo bem? Nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar com uma matriz energética de natureza fóssil. Essa matriz energética, ela foi explorada, segundo dados históricos, registros históricos, por volta de meados de 1854, metade do século XIX. Essa exploração deu origem a uma centena de matérias-primas, que dão origem a um incalculável número de compostos químicos, os quais nós usamos no dia a dia, utensílios domésticos, usamos em alta tecnologia, construção naval, construção na área automobilística, a área de satélites, por exemplo. Você já está curioso, né? Muito bem. Então nós vamos dar o nome a essa matriz energética, que nada mais é do que o petróleo. Este petróleo, também temos uma preocupação ambiental, ou seja, no nosso enfoque de hoje, vamos buscar alternativas de sustentabilidade. O que é petróleo? Quimicamente falando, do que ele é formado, ele é constituído de dois elementos químicos básicos. O carbono, na forma de cadeias longas, encadeamento, um carbono ligado ao outro. E os hidrogênios associados a essa cadeia. Então, quimicamente falando, o petróleo é um hidrocarboneto. Esse petróleo, esse hidrocarboneto, ele é immiscível em água. Entendeu o termo? Ele não se mistura com a água. A sua densidade é variável de 0,65 gramas por centímetro cúbico a 0,90 gramas por centímetro cúbico. Compare com a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Logo, o petróleo, no meio aquoso, fica sobrenadando. Um outro fato interessante, o petróleo, ele se apresenta em frações. Nós podemos fracioná-lo partindo do estado físico, sólido, líquido e gasoso. Estado gasoso. No componente gasoso, você tem uma fração de 1 a 4 carbonos na cadeia. Por exemplo, o gás de cozinha. No componente líquido, você tem uma quantidade de carbonos que vão aí de 5 até 18 carbonos. Por exemplo, a gasolina, os combustíveis, como óleo diesel também. No componente, ou na fração sólida, você tem além dos 18 carbonos. Resíduo asfáltico, o piche. Muito bem, um outro aspecto interessante para nós analisarmos nesse começo de papo que eu estou tendo com você, é a cor do petróleo. Na cor do petróleo, você tem uma variação do negro até o avermelhado. Evidentemente, esse fator que eu vou citar agora não é único, mas é o predominante, que é a presença das impurezas, a presença do elemento carbono e a presença do elemento enxofre na constituição do petróleo. De acordo com essa concentração dessas impurezas, carbono e enxofre, você tem as tonalidades que vão do negro, como eu disse, até o avermelhado. Faça um parênteses interessante nesse ponto da nossa explicação. O carbono e o enxofre apresentam um fenômeno muito interessante na química, que vale a pena ilustrar aqui nesse momento, que é a alotropia. O fenômeno da alotropia está ligado a um mesmo elemento químico, ou seja, forma substâncias simples. Se não vejamos, o caso do enxofre, lembra, é uma das impurezas do petróleo. Esse enxofre, ele forma cadeias na forma octaatômica, então S8, tudo bem? Tranquilo? Tá. Esse encadeamento pode formar estruturas geométricas diferentes. Estrutura romboédrica, que é uma estrutura espacial, ou estrutura monoclínica. Essas estruturas diferentes causam propriedades diferentes nesses dois tipos de enxofre. O caso do carbono é mais próximo para você entender. É mais próximo do nosso dia a dia. Vejamos, o carbono, ele também forma cadeias, certo? Aliás, em número maior, bem maior do que o enxofre. Infinitos átomos de carbono podem se ligar. Muito bem, essa quantidade de carbonos encadeados pode ser na forma trigonal plana, caracterizando uma alotropia. Ou pode ser na forma tetraédrica, caracterizando uma outra forma alotrópica. A forma trigonal plana, desculpe a redundância, é plana. E a forma tetraédrica é uma forma espacial. Essas estruturas, plana e espacial, dão origem a propriedades diferentes e a compostos diferentes. Substância simples grafite, estrutura trigonal plana. Densidade 2,2 gramas por centímetro cúbico, excelente controle de eletricidade, bom condutor para diminuir a abrasão entre sólidos, pouco brilho, grafite da sua lapiseira, tudo bem?
Já o carbono diamante já é uma estrutura tetraédrica, espacial, tranquilo? Tá? Tem uma densidade em torno de 3,53 gramas por centímetro cúbico, uma estrutura muito forte. Das substâncias puras, é a estrutura mais dura que se conhece na escala de Mohs, e tem um brilho excepcional, forma-se o diamante depois de lapidado. Então você percebeu? As diferenças estruturais são diferenças nas propriedades. Isso nós caracterizamos a alotropia. Nosso próximo passo será dar a origem do petróleo, que nós veremos em seguida. A teoria mais aceita é a teoria da decomposição de matéria orgânica viva, ou seja, a árvore morreu, caiu o tronco sobre o solo. Um determinado animal morreu, caiu sobre o solo. A decomposição através de bactérias, também temos que levar em conta a temperatura, a pressão, haverá uma justaposição de camadas. Então, a areia, o basalto, o granito, enfim, rochas vão se justapondo sobre essa matéria orgânica e vão formando o que nós chamamos de sedimentos, rochas sedimentares. Essa justaposição com o auxílio do grau geotérmico, ou seja, à medida que você vai adentrando para o seio da Terra, a cada 33 metros em média, a temperatura aumenta de 1 grau centígrado. Então vejamos, o aumento da temperatura, pressão, a justaposição nas camadas, a decomposição bacteriana, forma o bolsão de petróleo. A próxima ideia, aonde encontramos esse petróleo? Encontramos esse petróleo, por exemplo, no município de Sousa, na Paraíba, e pasmem você, a uma profundidade de 46 metros, equipamento muito simples de exploração, que é o cavalinho de pau. Também podemos encontrar, evidentemente, que é o caso mais comum, em profundidades de 1.200, 1.800 metros, caso da Amazônia. Encontramos em profundidades maiores, plataformas oceânicas, e aí temos que citar Bacia de Campos, Santos, Espírito Santo, mesmo a Bacia do Rio de Janeiro, onde a Petrobras, desde 1967, vem desenvolvendo tecnologias de ponta para a exploração do petróleo. É necessário, nesse momento, falarmos sobre o pré-sal. O que vem a ser o pré-sal? É uma camada que está, como o nome está dizendo, antes do sal. Só que a referência aí, entenda, é a partir do centro da Terra, não a partir do nível do mar. Você explora o petróleo em explorações de plataformas marítimas a partir do nível do mar. Há perfuração, chega-se à camada de sal e após vem o bolsão, com gás e petróleo geralmente. Então esse pré-sal é a partir da origem da Terra, ou seja, do centro da Terra, o melhor dizendo. Este pré-sal é, vamos assim dizer, a descoberta do século. Para nós brasileiros, está parecendo que sim. Mas aí é necessidade de fazer um parênteses também. E um comentário no sentido até das contradições. Vamos pensar. Aspecto político e econômico, uma grande descoberta. Profundidade, tecnologia, são 6.000 metros para serem perfurados. Tecnologia que a própria Petrobras está desenvolvendo. A exploração disso vai desenvolver um know-how espetacular. A quantidade de petróleo lá acumulado está nos mostrando, porque não são valores ainda corretos, fixos, ideais, está sendo explorações ainda, que serão vantajosas para o país. Agora, nesse momento, nós estamos também discutindo a parte da emissão dos gases do efeito estufa. Então vejamos, tem o lado da exploração, o lado sociopolítico, mas tem o lado ambiental. Temos que criar alternativas para que essa exploração dessa grande quantidade de petróleo não gere um impacto ambiental muito grande. Pense nisso. Como podemos retirar o petróleo dessa jazida? Vamos caracterizar 3 etapas, para você entender melhor. Primeira etapa, a etapa onde se faz a prospecção geológica. Faz um estudo geológico. Década de 90, por exemplo, você ter um breve histórico. Aviões, enviando ondas sonoras, navios, ondas sonoras, chamados navios sísmicos. Essas ondas são enviadas, rebatem nas rochas, e de acordo com a frequência e amplitude com que elas voltam,
os técnicos especialistas nisso, geralmente geólogos, vejam, uma profissão interessante, né? Sabem se você tem ou não tem aquele bolsão de petróleo lá embaixo. Nos dias de hoje, essa prospecção é feita, esse estudo é feito via satélites. O fundamento é o mesmo. Ele manda ondas, essas ondas batem no solo, de acordo com a volta delas, frequência e amplitude, ele sabe a caracterização das rochas, rochas sedimentares, há uma grande probabilidade de você ter um campo, um bolsão, uma jazida de petróleo. Muito bem, segunda etapa, encontramos o bolsão, encontramos a jazida. Perfuração de prospecção. O que vem a ser isso? Faça uma perfuração para fazer a análise inicial, para você observar basicamente características que são quantidade, quanto você tem, viabilidade econômica da exploração, tipo de petróleo, retiram-se amostras e você vai saber o tipo de petróleo. Vamos falar um pouco mais sobre a composição dele daqui a alguns minutos. Enfim, tem vários tipos. E após essas análises, passa-se então à extração propriamente dita. Na extração, que é a terceira etapa, como você está observando na minha explicação, você tem alguns fatores determinantes para tecnologia e equipamentos que você vai utilizar. Quais são eles? Por exemplo, se o petróleo tem um maior número de ramificações ou não. Ou seja, a cadeia carbônica, certo? A profundidade do poço. Como já citei, o número de ramificações também na cadeia carbônica. E daí você tem, basicamente, para plataformas oceânicas, 4 tipos. A submergível, a fixa, a plataforma que nós chamamos de flutuante e a plataforma autoelevatória. É evidente que esses equipamentos são usados para retirar o petróleo na sua máxima quantidade possível. Então, vamos passar a um próximo questionamento. Quais os tipos de petróleo que nós temos? Essa classificação passa por vários critérios. O que eu vou apresentar a você agora é de acordo com a cadeia carbônica que constitui o petróleo. Lembra? Petróleo e hidrocarboneto. Logo, cadeia carbônica. Tranquilo? Tudo bem. Nós temos um petróleo chamado petróleo leve. Esse petróleo leve, ele tem 20% apenas de cadeia carbônica fechada. Ou seja, hidrocarbonetos cíclicos saturados. Cíclicos, fechados, saturados, só ligações simples. Os 80% restantes é uma cadeia aberta e pequena. Então, petróleo leve. Onde é que nós encontramos petróleo? Brasil. A partir daí, segundo tipo de petróleo. Você já vai entender por que eu vibrei. O petróleo que tem 20% de composto hidrocarboneto aromático. Você veja, aromático, lembra do anel benzênico, 6 carbonos? O peso da molécula já é maior. Então, a molécula em si está levando a uma cadeia carbônica de maior massa molecular. Tranquilo? Petróleo russo. Terceiro tipo, o petróleo chamado petróleo pesado. Petróleo encontrado na Indonésia, por exemplo. Já temos aí uma quantidade muito grande de hidrocarbonetos aromáticos, que pode passar de 80%. E o petróleo super pesado, que é a quarta categoria, onde nós temos cadeias carbônicas longas, passando de 70 a 80 átomos, e uma quantidade considerável de aromáticos. O que se percebeu nessa breve explicação que eu fiz? Que o aumento do peso no petróleo está intimamente ligado ao tamanho da cadeia carbônica, e a presença ou não de aromáticos, isso você deve levar em consideração. Então, o petróleo super pesado é o petróleo que tem o menor valor de mercado. O petróleo leve, lembra que eu vibrei, que é o petróleo brasileiro, tem o maior valor de mercado. Para você ter uma ideia comercialmente falando, um barril de petróleo no mercado internacional, ele tem 158 litros. Normalmente, em média, nós tiramos 15% de gasolina desse barril de petróleo, que é a fração mais importante na demanda. Podemos chegar até 80% de combustíveis. Considere aí não só a gasolina, mas óleo diesel, querosene, óleos lubrificantes, enfim. Então, como faremos isso?
essa complexa mistura é desdobrada? A palavra é destilação. O que vem a ser a destilação? Um processo físico onde você tem como elemento básico a temperatura de ebulição. Imagine uma mistura de sólido com líquido, água com sal. Coloca no mesmo recipiente, aquece. Chegando na temperatura de 100 graus Celsius, considere pressão normal, ou seja, nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. A água vai entrar em ebulição. Ela vai ascender através de dutos, passar por um condensador, ou seja, vai ser resfriada, retornar ao estado líquido e retirada na forma de água destilada. Por favor, não é água pura, ela carrega uma série de elementos. Pense no petróleo agora. Petróleo que vem a ser uma mistura. Tem várias frações. Você tem dezenas, para não dizer centenas de hidrocarbonetos lá dentro. Cada um deles tem o seu ponto de ebulição, sua temperatura de ebulição mais precisamente. Então você precisa fazer uma destilação fracionada. Aí está um problema. Muitas vezes os pontos de ebulição, ou temperaturas de ebulição, melhor dizendo, desses hidrocarbonetos são muito próximos. Então você precisa ter várias torres de destilação. Por isso, quando você olha numa refinaria, você tem vários equipamentos, um ao lado do outro, onde essa mistura vai sendo fracionada paulatinamente. E um componente essencial nesse trabalho de fracionamento do petróleo é o cracking. Craqueamento, quebra. Na verdade, é uma reação química, onde você, a partir de cadeias carbônicas longas, você pode ter 70, 80 átomos de carbono, 90 átomos de carbono, encadeados de forma linear ou ramificados, pela ação da temperatura e pela ação de catalisadores, lembra? Catalisadores, substâncias químicas mágicas que aceleram um processo químico, que dão a velocidade do processo, interagem e quebram essas longas moléculas em pedaços menores, em estruturas menores. Essas estruturas menores dão origem a uma fração muito interessante, que é a fração que dá maior demanda no dia a dia, maior demanda no comércio, que é exatamente a fração dos combustíveis. Como eu citei anteriormente, o caso da gasolina, o caso do querosene, o caso do óleo diesel. A partir daí, é interessante notarmos a relação que vamos apresentar, graficamente falando, entre a temperatura de ebulição dos compostos orgânicos, que formam o nosso petróleo, os hidrocarbonetos, tudo bem? E a massa molecular. Esta tela que vocês estão vendo relaciona graficamente, veja, as temperaturas de ebulição, então 500, 400, valores decrescendo, valores negativos, está observando? Né? E aqui no eixo, nós chamamos normalmente eixo X, né? As moléculas. Agora veja os nomes, ciclobutano, ciclohexano, benzeno. O que você está observando? Um aumento da cadeia carbônica, um aumento da massa molecular. Veja as últimas aqui, ó. Você tem 90 átomos de carbono encadeados. Pode ser uma forma linear, ramificações. O que você observa? Faça a relação. Olha a temperatura de ebulição. Compare com a temperatura de ebulição, por exemplo, do ciclohexano. Primeira relação que tiramos com facilidade, acredito, né? O aumento da massa molecular acarreta um aumento na temperatura de ebulição. E os valores, acredite aqui, são muito próximos. Então, qual é a necessidade de você fazer um refino? Torres de destilação, uma próxima à outra, que é o equipamento da refinaria. É interessante fazer um exercício comigo aqui de extrapolação. Imagine você, aumentando a cadeia carbônica, vamos a 100, 110, 120 átomos de carbono, você vai ter um aumento progressivo na massa molecular e um aumento proporcional na temperatura de ebulição. Então o que há necessidade? Daquela palavrinha mágica, quebra, craqueamento, quebrar essas moléculas para que não tenhamos então temperaturas muito elevadas, porque é um custo de energia muito grande. É interessante então entendermos quais são as frações que compõem o petróleo, que estão dentro dessa operação que se encontra na refinaria. Considerando as frações leves, então os gases, o gás nafta,
Então você tem aí componentes do gás nafta, o hidrogênio, o CO2, o CO, o nitrogênio, usados até como combustíveis em áreas industriais. Depois você tem também o chamado GNV, gás natural veicular. O gás predominante aí é o gás metano, CH4. Temos também uma parcela de gás etano, C2H6. Temos também aí o gás GLP, gás liquefeito do petróleo, que faz com que você tenha uma lembrança imediata do gás de cozinha, que é uma mistura de propano com butano. Uma cadeia de 3 carbonos, o prop, e uma cadeia de 4 carbonos com o but. Temos o éter de petróleo, que é uma fração de grande volatilidade, temperaturas de ebulição que oscilam de 35 a 70 graus Celsius. Em seguida, a gasolina. Na gasolina, uma fração de grande demanda e apelo comercial. Você tem de 6 a 10 carbonos. E um grande número de tipos, variações de gasolina, conforme o índice de octanagem, que é a capacidade antidetonante da gasolina. É necessário que se faça quase uma aula, uma explicação à parte sobre isso. Vou só citar a gasolina como um componente, uma fração do petróleo que tem de 6 a 10 carbonos. Vamos adiante. Temos o nafta, que é a fração que fornece a maior quantidade de matérias-primas para a fabricação principalmente de polímeros. Em seguida o querosene, que vai de 10 até 16 carbonos. Temos também a fração óleo diesel, para caminhões, aviões, navios, trens. Em seguida, o óleo combustível. São óleos para caldeiras, para fornos, na indústria petroquímica também se usa, na indústria química, indústria têxtil, papel e celulose. Nós temos aí de 20 até 70 carbonos, aumentando a cadeia. Em seguida, nós temos as duas últimas frações. A fração que nós chamamos de resíduo de destilação, fundo de destilação, que é exatamente o grupo parafínico, da origem a parafina para cera, vela, materiais isolantes, fósforo, medicamentos. E finalmente, como citei, o resíduo asfáltico. Você tem o asfalto, propriamente dito, e o piche, que é o acabamento asfáltico. Aí você pode ter cadeias carbônicas que passam de uma centena. As frações do petróleo são aí em número bastante grande. O que são combustíveis fósseis ou de origem fóssil? Muito bem, os combustíveis de origem fóssil ou combustível fóssil é aquele que é resultante de composição de materiais orgânicos, vegetal ou animal. Lembra do comecinho da conversa? Muito bem. Um deles, carvão mineral. Esse carvão mineral tem justaposição de camadas, produtos orgânicos, materiais orgânicos, melhor dizendo. Um exemplo característico, região de Criciúma, aqui no Brasil, estado de Santa Catarina, nós temos reservas de carvão de origem fóssil. Temos também o óleo diesel, a gasolina, o gás de nafta, o próprio querosene. Então, esses são combustíveis que são resultados do fracionamento do petróleo e combustíveis fósseis. A partir daí, podemos também questionar por que esses combustíveis são combustíveis não renováveis. Ora, todos os derivados do petróleo vêm de uma formação ao longo de milhões de anos, de composição de matéria orgânica. Essa jazida formada está sendo explorada por você agora. Amanhã, depois da manhã, um dia ela vai acabar. Então, esses milhões de anos para se formar caracterizam um combustível não renovável. Um outro questionamento interessante. O porquê da utilização do combustível fóssil? Este porquê pode ser muito bem explicado através de uma representação química, uma equação. Qual a razão para o uso do combustível fóssil? Muito bem, essas equações que você está observando, primeiro caso, queima do carbono, segundo caso, queima de hidrocarbonetos, combustões, são processos que liberam energia, exotérmicos. Observem o valor do ΔH negativo, caracterizando o processo exotérmico. Essa energia liberada, na forma de calor, pode ser aproveitada para a produção de energia na forma de trabalho, ou aquecimento do ambiente de uma indústria, um forno, uma caldeira. Então, esse já é o principal motivo para você usar o combustível fóssil, geração de energia e produção de trabalho. Tem um outro aspecto muito interessante a ser analisado aqui. Na queima do carvão,
você usando o meio de O2, produzindo monóxido de carbono, gás tóxico, queima do monóxido, usando o meio de O2, produzindo CO2, você está produzindo componentes que, primeiro, tóxico, CO. Segundo, ele agrava o efeito estufa. Então, característica ambiental, ou seja, preocupação ambiental, melhor dizendo. Na queima dos hidrocarbonetos, veja, carbono e hidrogênio, quantidades estequiométricas X e Y, a quantidade Y sobre 2 dá a estequiometria do oxigênio, aqui uma relação de combustão total, formando CO2 e água e liberação de energia. Combustões incompletas, com as relações de Y sobre 2 formando monóxido de carbono, Y sobre 2 formando carbono grafítico, que é um material particulado, e você está vendo que eu estou focando a minha conversa com relação a poluentes. Novamente, CO2, presença de gás de efeito estufa. CO, presença de um gás tóxico. E a presença do carbono grafítico, material particulado. Então nós temos que ter essa preocupação ambiental. Evidentemente, os combustíveis fósseis estão aí, mas temos que criar tecnologia para diminuir esses efeitos ou esses impactos ambientais. Essa tela que você está observando aqui mostra bem o caso de 3 equações químicas. Na primeira, reação do enxofre rômico com formação do dióxido de enxofre. Na segunda, o dióxido de enxofre, novamente oxidado, formando trióxido de enxofre. Só aqui você tem, evidentemente, a formação de 2 óxidos com características de chuva ácida. Então, impacto ambiental. A terceira, você tem um hidrocarboneto, a combustão do hidrocarboneto com formação de carbono grafítico, ou seja, material particulado. Esse material particulado se encontra, por exemplo, chaminé de uma Maria Fumaça, correto? Não podemos esquecer aí a presença dos óxidos de nitrogênio, NOx. A atmosfera tem nitrogênio, é um componente em maior percentual. Tem o oxigênio. Os hidrocarbonetos causam a combustão desses óxidos, formando os óxidos de nitrogênio, que caracterizarão, as chuvas ácidas também. Muito bem, será que existem combustíveis renováveis? Sim, claro que sim. Cite um. Bom, não temos um, temos vários. Por exemplo, gás metano, GNV. Gás do lixo, é o mesmo gás do lixo. Fermentação no lixo. O biodiesel, o etanol, também temos aí a madeira. E quais as fontes, ou melhor dizendo, desse combustível renovável que é o etanol? Cana-de-açúcar. Nesta cana-de-açúcar você tem o açúcar, evidentemente, que é um produto do desenvolvimento do vegetal. O álcool que é extraído da cana vem por um processo químico que nós vamos conhecer a partir das equações que eu vou apresentar a você. Como é fabricado o álcool? Essas equações que você está observando aqui refletem as 2 etapas para formação do álcool etanol. Vejamos, na primeira etapa você tem a sacarose D, que numa reação de hidrólise, entrada da água, com presença da enzima, é uma invertase, o nome dessa enzima, acelera o processo, a formação da glicose D, também chamada de destrose, e a frutose, também chamada de levulose. Essas etapas, primeira e segunda, se completam através da enzima chamada Saccharomyces uvarum, que é um processo de fermentação que finalmente forma 2 moléculas de etanol, para cada molécula de glicose D. Este etanol obtido é um etanol a 96%. Na verdade é uma mistura azeotrópica, ou seja, uma mistura que tem uma temperatura de ebulição constante. Você tem 96 partes do álcool, que é o etanol, e 4 partes da água. Observe a liberação do CO2 e também liberação de calor no processo, que pode ser acrescentado aqui como energia térmica liberada no processo. Calor. Então é um processo exotérmico. Mas voltando ao etanol, que é uma mistura azeotrópica nesse instante. Ou seja, como disse a você, 96% de álcool e 4% de água. Esse etanol, nessa proporção, é o etanol usado nos motores flex.
Já o que você vai misturar na gasolina, em proporções que podem variar de 20% a 22%, conforme determinações legais, tem que ser o álcool anidro. Como é que vamos partir de uma mistura de 96 para anidro? Acrescentamos, numa segunda etapa do processo, em escala industrial, numa outra planta de uma outra indústria, solventes, extratores, que pode ser o benzeno, o ciclohexano, cal virgem ou mesmo o magnésio. E daí temos o álcool anidro, e é esse acrescentado à gasolina. Muito bem, além da formação do etanol, é necessário que você também entenda um apêndice. O que é esse apêndice, pessoal? Trata-se de isomeria. O que vem a ser isomeria? Um fenômeno onde você tem uma mesma fórmula molecular que apresentam estruturas diferentes. Muitas vezes grupos funcionais diferentes, ramificação. É o caso, por exemplo, da glicose e da frutose. São casos específicos de isomeria de função. No caso da glicose, você tem a função aldo-poliálcool, aldeído ligado a um poliálcool. No caso da frutose, você tem uma função cetopoliálcool, um álcool com vários grupamentos OH, poliálcool, e com o grupamento de aldeído. Um outro tipo de isomeria também aparece nas reações que mostraram a formação do etanol, que é a chamada isomeria óptica. Que vem a ser essa isomeria? Você pega a luz, que se propaga em várias direções, passa por um polarímetro e faz a polarização do feixe luminoso. Esse feixe luminoso vai atravessar um material orgânico, por exemplo, a glicose. Ao atravessar a glicose, esse feixe de luz polarizada vai sofrer um desvio para a esquerda ou para a direita. No caso, a glicose, para a direita. Então, ele é um isômero destro-direita, destrógeno, por isso chamado destrozol. No caso da frutose, que é também chamada de levulose, se você faz passar a luz polarizada por esse meio, ela desvia o plano de polarização dessa luz para o lado esquerdo. Então, ela é levógena. Isso acontece com uma série de compostos orgânicos. Um exemplo, através da frutose e da glicose. Vamos, em seguida, trabalhar com o biodiesel. Ver a sua formação e a sua obtenção. O biodiesel, como é fabricado? A próxima equação, que você está observando, na verdade são equações, mostra o biodiesel. Esse biodiesel, pessoal, pode ser obtido, por exemplo, a partir da mamona, a partir do girassol, a partir do óleo de amendoim. Um parênteses, Rudolf Diesel, 1900, Conferência de Paris, apresentou o motor diesel funcionando com óleo de amendoim, 1900. Deixando essa história de lado, vejamos aqui o biodiesel, caracterizado por essa molécula, entrando em combustão completa, formando o CO2, 3 moléculas de água e a energia equivalente. Veja a combustão incompleta do biodiesel. Combustão incompleta a partir de 2 moléculas ou 2 mols de O2, formando o monóxido de carbono, gás tóxico, 3 moléculas de água e a energia equivalente. Então, quando você fala de biodiesel, você fala de óleos que podem, como eu disse, vir da mamona, do amendoim, do girassol, do soja, e não é um combustível limpo, porque ele forma poluentes. O gás tóxico CO e o gás do agravamento estufa CO2. Observe nessa próxima tela que nós temos aqui um triéster ou glicerol. Observou? Triéster, 1, 2, 3 radicais do éster. Esse éster, em presença de meio alcoólico, olha a presença do álcool, grupamento OH, fornece 2 produtos muito interessantes. A glicerina, que já tem uma demanda na área de cosméticos. Fabricação não só de cosméticos, mas também de sabonetes. É o meio básico para a fabricação de cremes. E
um ácido graxo de cadeia longa, um éster associado a uma cadeia longa. Este é o nosso biodiesel. Este biodiesel, observe na nossa próxima tela, ele vai, então, entrar em combustão. Essa entrada em combustão pode gerar o CO2, combustão completa, reação exotérmica. Combustões incompletas, formação do CO e formação da fuligem, carbono grafítico. Então, estas combustões vão gerar energia, essa energia vai tocar um motor, transformando a energia química em trabalho mecânico e produção de gás do efeito estufa, gás tóxico e material particulado. Esse biodiesel, que é um combustível muito atrativo para o Brasil, você pode partir, como eu disse já algumas vezes, de óleo como do amendoim, da mamona, do girassol, ele tem as suas composições. Biodiesel 100 é o biodiesel só a partir do óleo graxo de cadeia longa. Esse biodiesel, para você colocar direto no motor a combustão, ele gera uma poluição, principalmente de material particulado, muito grande. Então ele não é ainda utilizado. Mas se você partir para a literatura, você vai encontrar o biodiesel 5. Você tem aí 5% de percentagem do óleo diesel e o restante do biodiesel. Biodiesel 10, uma relação de equivalência, né? Isso que você já entendeu. 10% de óleo diesel e o restante, 90%, do biodiesel propriamente dito. Biodiesel 20, que é o que a tecnologia está avançando e nos apresentando nos dias de hoje. Você tem 20% de óleo diesel e os 80% do biodiesel. O ganho é principalmente na área de poluentes. Você diminui a poluição de material particulado, você diminui a poluição de dióxido de enxofre e oferece um poluente com melhor qualidade ambiental. É interessante notar, nessa parte final da explicação desse módulo para você, que tanto o etanol, que é um combustível conhecido como combustível renovável, assim como o biodiesel, que é um combustível renovável, não pode ser considerados combustíveis limpos. Por quê? Porque você tem um grau de poluição. Você não tem aí a grande carga de dióxido de enxofre, você não tem a grande carga de óxido de nitrogênio, mas você tem material particulado. Então você não pode dizer que são combustíveis limpos, são apenas combustíveis ambientalmente corretos. O que é a petroquímica? Muito bem, num polo petroquímico, você tem um conjunto de empresas, por exemplo, Polo de Camaçari, na Bahia. São mais de 60 empresas, onde o processo químico vital é o craqueamento. Vejamos na nossa tela. Você tem a reação de duas moléculas do isoctano, em presença de catalisador, temperatura e pressão adequada. Essa temperatura e pressão adequada é muito importante, porque a partir desses valores, você poderá obter 1, 2, 3, 4, 5 produtos diferentes. Em proporções diferentes, em quantidades diferentes. Desses produtos, o primeiro é o etano, o segundo é o 1-buteno, veja a ligação dupla no primeiro carbono da cadeia. O segundo é o 2-buteno, veja a ligação dupla no carbono 2 da cadeia. O terceiro é o importantíssimo etileno. E esse é um dos produtos de maior importância no mercado e na demanda de polímeros. Por isso o ajuste da temperatura e da pressão nesse processo de craqueamento. Por último, citando para você, você tem o isobutano. Muito bem, então a reação de craqueamento, observe a estequiometria, a partir de duas moléculas de isoctano, se obteve 5 compostos diferentes, com proporções maior ou menor, conforme a adequação da temperatura e da pressão. Vamos observar na próxima reação
as reações que vão nos indicar a sequência do processo de craqueamento. Nessa reação que vocês estão vendo, nós temos a presença do etano, catalisador e temperatura adequada, e formamos o etileno. Já falei a vocês que é o principal componente, matéria-prima para a formação dos polímeros, plásticos, revestimentos, polímeros, têxteis, material para calçados, para solventes. Observe a próxima equação. Na próxima equação, nós temos um exemplo característico também de craqueamento. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cadeia linear, ligações simples, N-hexano. Novamente, presença do catalisador, temperatura e pressão adequada. E você vai formar um composto cíclico, que é exatamente o ciclohexano. E a saída de 2 hidrogênios. Então, nesse craqueamento, você tem o craqueamento, mas também tem uma desidrogenação, retirada do hidrogênio, que também é um processo utilizado dentro dos polos petroquímicos. Se você observar, ó, você pode na sequência, vou aqui rabiscar para você, a partir da retirada dos hidrogênios que se colocam nessas posições aqui, ó, observe, cada tracinho que eu estou fazendo é a posição de um hidrogênio, então você tem um C6H12 aqui, retirada desses hidrogênios, e formação do anel benzênico, que é o C6H6, que seria uma próxima etapa dessa reação, que é o solvente mais utilizado nas indústrias petroquímicas. Tudo isso numa sequência. Então você está observando a variedade de compostos que pode se obter a partir de uma mesma reação ou de um mesmo composto, de uma mesma matriz. Vamos adiante? Veja essa reação seguinte. Aqui explica-se claramente que a quantidade N, 2, 3, 4, 5, multiplicando uma estrutura básica, um esqueleto básico, que é o etileno. Então esse é o monômero, nós teremos o polímero. Então esse polímero pode ter 2, 3, 4, 5 encadeamentos desse esqueleto inicial, formando os plásticos ou polímeros com maior ou menor viscosidade, maior ou menor resistência à abrasão, maior ou menor resistência a calor, maior ou menor facilidade em conduzir a luz, por exemplo. Vamos à próxima. Veja a infinidade que você tem. Aqui você tem a agregação de um composto original, lembra dele? Está aqui, ele é o etileno. Só tirei daqui o hidrogênio, ou os hidrogênios. E agreguei duas ramificações, CH3 e CH3. Na verdade são dois radicais metis, né? CH3, lembra disso? Esta reação, onde você adiciona dois radicais, dá origem ao isobuteno. E como a própria reação está mostrando, você está vendo através da tela, a formação da borracha artificial. Então o látex que se tira da seringueira pode ser obtido num complexo petroquímico através da agregação de dois radicais metis ao iso, ou melhor dizendo, ao etileno. Perdão. Aqui nós temos uma segunda etapa. Veja, na mesma tela, o etileno, certo? Esse é o esqueleto inicial. A agregação de um radical C-O, fazendo aqui, ó, destrinchando para você, C-O, e aqui o CH3, um radical que vem dos ésteres. E aqui o radical metil. Então você tem um radical metil, o radical dos ésteres, e vamos acoplando isso a um esqueleto central, a um esqueleto inicial, vamos assim dizer, formando o acrílico. Se usam principalmente em revestimentos para janelas, por exemplo. Próximo. Reação comum de polimerização. Já deu para entender qual é a sacada inicial e a preponderante. Você pega o esqueleto, multiplica por N e chega ao polímero. Adição de temperatura e pressão e catalisadores. Esse é o esqueleto de uma reação para a formação de qualquer tipo de polímero. Próximo, desidrogenação. Que vem a ser isso? O próprio nome está dizendo. Você vai retirar hidrogênios. Aqui você tem um composto saturado, que é o etano, e aqui você tem um composto insaturado, pela presença da dupla ligação, e a retirada do hidrogênio. Então, do etano, temperatura, catalisador, e novamente falando, fica até enfadonho, mas tem que ser dito, adequada, forma o eteno.
Isso nós chamamos de desidrogenação, dentro do complexo do petroquímico. Próxima, hidratação. Dentro dos inúmeros exemplos de reações químicas que ocorrem num polo petroquímico, temos aqui o exemplo na tela da hidratação, ou seja, a entrada da água no eteno ou etileno. Observe que há rompimento da insaturação e entrada do grupo OH, transformando esse hidrocarboneto num álcool. Bom, então você me pergunta, posso transformar um hidrocarboneto originalmente derivado do petróleo em álcool? Resposta, sim, polo petroquímico. Vamos para a próxima? Oxidação. Aqui nós temos a sequência, né? O etanol, aí, o álcool etílico, as duas nomenclaturas são corretas. Presença do nosso catalisador, temperatura e pressão, já falamos várias vezes sobre isso. E a formação do aldeído, etanol. Transformação de funções. E esse processo nós chamamos de oxidação. Veja que aqui nós temos a grupamento OH, a hidroxila ligada num carbono saturado. E aqui nós temos o oxigênio ligado num carbono insaturado. Processo que caracteriza a oxidação. Vejamos a próxima. Uma oxidação de uma forma mais enérgica. Ou seja, você tem a presença da temperatura e um oxigênio nascente. O que é esse oxigênio nascente? É o oxigênio atômico, ele é mais reativo. A reação se dá com uma velocidade maior e uma eficiência maior. Transformação do etanol, que é um aldeído, observe, o C-O, em um ácido carboxílico, que a propósito é o ácido etanóico, conhecido por você no dia a dia como ácido acético, que está em solução aquosa, que você tempera a salada. Vejamos a próxima. Reação de esterificação. Esse é um processo que nós encontramos na indústria petroquímica com a transformação do álcool, que pode vir da cana-de-açúcar, como você já viu nesse encontro que nós estamos tendo, com o ácido etanóico, que é o mesmo ácido vinagre. Através de uma reação de união dessas duas funções, temperatura e pressão adequada, catalisador para acelerar, temos a formação de um único produto, que é um éster acetato de etila. E aqui nós temos na função éster os aromas das frutas e os acrílicos. Próximo, desidratação. Fácil entender, né? Retirada de água da molécula. Aqui nós temos um agente desidratante enérgico, que é o ácido sulfúrico. Ele retira com muita eficiência a água do nosso reagente. 2 moléculas de etanol, temperatura adequada e a transformação em éter dietílico, que é o éter de farmácia, que é o éter encontrado na produção da cocaína. Que outros produtos podemos também obter a partir de um polo petroquímico? Já estamos aí com dezenas e dezenas de reações. Não podemos deixar de citar, para finalizar o nosso encontro de hoje, os copolímeros. Você agrega uma matriz, que pode ser o etileno, compostos como, por exemplo, os CFCs. Você entra aí com cloro, com flúor. Você agrega ao etileno compostos cetônicos. Estrutura de uma cetona, radical funcional, uma carboxila. E aí você vai ter a baquelite, o teflon, o kevlar, buna, que são polímeros, onde a resistência ao aquecimento pode chegar a 120 graus. A resistência ao impacto pode chegar a 7 vezes a resistência do aço, que é o caso do Kevlar. Então você me pergunta, peraí, mas aonde isso vai terminar? Eu diria que são incalculáveis as possibilidades que a indústria petroquímica tem hoje e que pode apresentar conforme a demanda no mercado. Entendemos a partir desse nosso encontro que as possibilidades são inúmeras e que o processo principal chama-se craqueamento. Muito bem, no primeiro momento do nosso encontro de hoje, nós caracterizamos o que é o petróleo, composto químico formado pela sequência de carbonos. Fizemos também a identificação das frações do petróleo. Fizemos também a identificação de que ele é um combustível fóssil, a origem do petróleo, e, finalmente, os processos de extração do petróleo.
Os conteúdos abordados foram petróleo, combustíveis fósseis, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente, aspectos científico-tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas, contaminação e proteção do ambiente, indústria química, mineração e metalurgia, transformações químicas e sua representação. Habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processo de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais, decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. No segundo momento desse nosso encontro de hoje, caracterizamos a utilização dos combustíveis fósseis, como o carvão, combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina, o querosene, o biodiesel, as suas transformações em energia e em trabalho mecânico e as implicações ambientais. Tratamos dos seguintes conteúdos: petróleo, combustíveis fósseis, desenvolvimento sustentável, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente, aspectos científico-tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas, indústria química, mineração e metalurgia, contaminação e proteção do ambiente, transformações químicas e a sua representação, reações de óxido-redução. Habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processo de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais, decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. No terceiro momento do nosso encontro de hoje, focamos a petroquímica, polo petroquímico, caracterizando como método fundamental para a transformação das substâncias e matérias-primas dos diversos compostos, o craqueamento. Mais uma vez, falamos em petróleo, combustíveis fósseis, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente, aspectos
científico-tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas, noções básicas sobre polímeros, transformações químicas e a sua representação. Habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processo de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais, decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Acredito que no encontro de hoje você entendeu a diversidade e a quantidade de compostos que são obtidos a partir do petróleo, essa matriz energética petróleo. E ficou atento, na sua visão crítica, ao problema ambiental. Deixo um grande abraço a você.